pessoal, está começando agora mais um Saúde em Pauta. Bom dia! Vamos começar o programa com um assunto que interessa a todos nós consumidores. Você percebeu as variações constantes nos preços dos produtos no supermercado? Pois é, um dos alimentos que mais varia em seu valor é o feijão, essencial no prato de todos nós brasileiros. Mas Mari, o que fazer quando o preço está salgado e pesa no bolso? Realmente, será que podemos substituir ou então trocar o feijão por outro alimento? E quais os outros alimentos podem conter os mesmos nutrientes que o feijão? É isso que nós vamos saber na matéria completa da repórter Cássia Cunha. Mais de 3 milhões de toneladas de feijão são produzidas anualmente no Brasil. Ele está presente no almoço e no jantar de quase todos os brasileiros. É importante destacar que o consumo recomendado de ferro para as mulheres entre 19 e 50 anos é de 18 miligramas. A partir dos 50, são 8 miligramas e, no caso das grávidas, o consumo sobe para 27 miligramas diários. O arroz e o feijão possuem a relação mais antiga de todos os tempos. Porém, nos últimos meses, o arroz acabou ficando divorciado. Afinal, com o preço do feijão, está cada vez mais difícil manter os dois no mesmo prato. Conversamos com a nutricionista Fernanda, do Centro de Especialidades Médicas aqui da Uniderp, que nos conta sobre os alimentos que podem ser substituídos pelo feijão. O próprio grupo do qual pertence o feijão, né? As leguminosas de modo geral, ou seja, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, né? A fava, o amendoim. Todos esses alimentos eles podem substituir tranquilamente o feijão. A situação é ainda mais complicada para os restaurantes que não podem retirar o feijão do cardápio. A gente sempre procura atrás de promoções nos hipermercados e mercados para a gente poder adequar o preço que está hoje o feijão para conseguir comprar num preço melhor. Mas é complicado. Para substituir o feijão é impossível. A gente sempre tenta complementar o cardápio com algum desses itens, mas não é possível substituir o feijão do cardápio. Tirar ele é impossível. Mas a estratégia para não passar esse aumento para o cliente ainda continua sendo a qualidade. A gente sempre procura fazer isso para a qualidade, para passar para o cliente, para a gente não perder ele e o cliente ficar satisfeito também. Realmente, Mari, o arroz e o feijão são dois itens essenciais no prato de qualquer brasileiro, né? E mesmo estando caro, a gente continua consumindo. E você, tem o costume de se automedicar, de tomar um remédio por conta própria e sem prescrições médicas? Pois é, a nossa equipe produziu uma matéria especial para você saber quais os riscos e os cuidados por trás da automedicação e a da conservação dos remédios em casa. Confira aí. Automedicação. Quem aí não deve conhecer um amigo ou familiar que tem uma farmácia particular dentro de casa, que tem sempre um remédio para qualquer dor que sente? Quando se trata de uma simples dor de cabeça, o mais prático é recorrer por um paracetamol ou dipirona. O problema é quando essa automedicação começa a se tornar um problema sério e rotineiro. E Camila é uma dessas pessoas que se automedica. Com uma mãe enfermeira, não foi tão difícil de aprender. Eu aprendi com a minha mãe, porque ela é enfermeira e aí quando eu era criança nem sempre ela podia estar comigo o dia todo quando eu estava doente. Então ela foi me ensinando e ensinando a minha prima, que era mais velha que eu, que cuidava de mim, qual remédio que eu tinha que tomar, se eu tivesse dor de cabeça, se eu tivesse febre, se eu ficasse com a garganta inflamada, quantas gotas de tal remédio, de quantas em quantas horas. E aí eu acabei aprendendo desde criança com ela. E agora eu consigo me automedicar, assim, para esses tipos de situações onde não é tão grave você se automedicar. Tipo, quando eu tô com uma dor de cabeça, ou quando eu tenho febre, ou eu tô gripada, esse tipo de coisa. Se automedicar virou um hábito na vida da jovem, que acaba ajudando seus amigos quando estão doentes. Quando tem algum amigo meu que tá doente e me pergunta alguma coisa que ele pode tomar, eu acabo passando aquilo que a minha mãe me passou, o que ela me ensinou. Mas ela tem noção de que se deve procurar um médico especialista para tratar qualquer problema de saúde. Quando acontece
Uma vez eu tive uma garganta inflamada, uma vez eu tive uma febre, eu faço a minha medicação do jeito que eu aprendi. Se eu vejo que tá durando muito tempo, que tá persistindo muito, aí eu vou ao médico, porque eu acho que é o mais indicado a fazer. Nem sempre esses medicamentos que a gente toma, tipo paracetamol para dor de cabeça, às vezes você não tá só com dor de cabeça, você pode estar doente, então é melhor você ir ao médico para ter certeza se isso persistir por muito tempo. Mesmo sabendo dos riscos da automedicação, tomar remédio sem prescrição médica e de forma imediata ainda é muito comum entre as pessoas. Segundo uma pesquisa realizada pelo ICTQ, Instituto de Pós-Graduação para Profissionais do Mercado Farmacêutico, aponta que a cada 10 brasileiros, 8 tomam remédio por conta própria. A professora do curso de farmácia da Uniderp conta a importância de procurar um médico ou farmacêutico para evitar problemas de saúde. É muito importante que o paciente procure atendimento médico ou orientação do farmacêutico em alguma drogaria, para que ele saiba exatamente o medicamento que ele precisa tomar na dose correta, horário correto, para evitar problemas relacionados ao medicamento, que são os efeitos colaterais, como náuseas, vômito, dor de cabeça, pode causar urticárias também na pele, além de danos mais severos, como lesão no fígado, no rim. Então, por isso que é muito importante que o paciente procure a orientação de um profissional de saúde antes de tomar o medicamento por conta própria. A professora deixa uma dica valiosíssima para quem tem remédio vencido em casa e não sabe o que fazer. Completamente errado ingerir medicamento vencido, então a gente precisa cuidar muito bem a data de validade dos nossos medicamentos. E caso eles passem da validade, a pessoa deve procurar um posto de saúde próximo da sua casa ou uma drogaria e pedir para fazer o descarte, porque nesses locais é feita a incineração do medicamento. Jamais a pessoa deve jogar no vaso sanitário ou na pia, porque isso contamina o lençol freático e acaba voltando na forma de contaminação na água. Então é perigoso para a população. Então por isso que é correto fazer o descarte em locais apropriados, na drogaria ou no posto de saúde mais próximo. Vamos falar agora sobre a campanha de vacinação aqui em Mato Grosso do Sul. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou uma nova atualização do boletim epidemiológico de influenza. Segundo a Secretaria de Saúde, já são 358 casos notificados de influenza aqui no estado e 17 casos foram confirmados e 5 óbitos. E vale lembrar que a campanha de vacinação segue por todo o país até o dia 31 de maio. Isso mesmo, Mari. E aqueles que fazem parte do grupo prioritário e que não se vacinaram ainda, devem buscar uma UBS ou uma UBSF mais próxima de sua casa. E agora vamos falar sobre saúde mental, que é um assunto delicado e muito falado hoje em dia. Isso porque muitas pessoas sofrem com a depressão, com a ansiedade e baixa autoestima. Mas saiba que as atividades físicas podem ajudar as pessoas a enfrentarem esse momento tão difícil. É isso mesmo. Nossa equipe de reportagem ouviu relatos de pessoas que tiveram a vida transformada com a ajuda do esporte, exercícios físicos e até atividades simples do dia a dia. Vejam a matéria completa feita pela nossa repórter Amanda Rodrigues. Aline era uma pessoa depressiva que decidiu mudar seu estilo de vida. Hoje, trabalha como coach e ajuda pessoas a mudarem suas mentes e terem uma vida mais saudável. Se ele me procurou é porque ele está disposto a fazer algumas coisas que podem mudar a realidade, ou seja, as atitudes que ele toma hoje têm dado os resultados que ele tem hoje. Então, ele entende que ele precisa mudar algo dentro dele para que os resultados sejam diferentes. Quando ele nos procura, o que nós temos que fazer é investigar o que ele faz e qual é o potencial que ele quer para a vida dele. O coach, ele não manda fazer nada. O coach, ele não direciona nada. Ele simplesmente desenvolve o potencial que já existe dentro daquela pessoa. Conforme o que ela me diz, ela me fala dos objetivos dela e nós, na conversa, nós encontramos um caminho que facilite com os hábitos dela, com a segurança dela, com o direcionamento dela mesmo. Ela se abre para dizer, não, realmente eu sinto que nessa área eu posso fazer algo que vai me ajudar. E ela mesma, muitas vezes, ela mesma já tem a alternativa. Depressão e ansiedade são as doenças do século. É preciso saber ajudar pessoas que sofrem com isso.
com conversa, terapias ou até mesmo a prática de exercícios físicos. Que tal convidar um amigo seu que está triste para uma caminhada no parque? E no próximo bloco, mais uma matéria do quadro Saúde Sem Idade. Voltamos já! Quando você está gripado, pode transmitir o vírus da gripe. Mas quando você fica bem, pode transmitir um vírus ainda mais poderoso, ainda mais contagioso. O vírus do bem. Benegripe quer ver você sempre bem. Porque quando você tá bem, fica mais fácil transmitir o vírus do bem. Benegripe, o bem contagia. Se é para viver integralmente, viva mesmo! E se é para ser integral, seja integral mesmo! Cereal integral é o ingrediente número 1 de Nesfit. Leve uma vida mais positiva, leve uma vida mais integral. Voltamos e agora vamos falar sobre a saúde no outono. Quem tem problemas respiratórios sabe o quanto é difícil esse período em que o clima muda o tempo todo. De manhã está friozinho, de tarde está quente, aí fica difícil, não é mesmo? E quem tem rinite, asma e outras doenças respiratórias sabem que nessas horas o importante é manter os cuidados durante o dia para que a saúde não sinta esses efeitos do outono. Quer saber dicas simples para o dia a dia de como evitar complicações respiratórias? Veja a nossa reportagem. O outono chegou e com ele as frequentes mudanças repentinas de temperatura, características que, somada à baixa umidade do ar, contribuem para a proliferação de doenças causadas por vírus. Neste período, muitas pessoas sofrem com problemas respiratórios, com destaques para asma, rinite, gripes, sinusite, entre outros. Problemas respiratórios como sinusite, rinite ou até mesmo uma gripe mal curada pode significar uma coisa mais crônica no futuro. Você sabe qual é a diferença entre sinusite, rinite ou até mesmo uma gripe crônica? Pois é, milhões de pessoas no mundo sofrem com isso e elas muitas vezes nem sabem o que acontece porque o problema está dentro de casa. Dihane tem 35 anos e desde sua infância sofre com problemas respiratórios causados pela mudança de tempo e ácaros. Ela nos conta como a crise respiratória afeta o seu dia a dia e a batalha com remédios diários que precisam ser tomados nas crises com respiração. Eu tenho bronquite, rinite e sinusite. A minha bronquite ela é desde a infância, que ela se manifesta. Quando eu era pequena, as minhas crises de bronquite eram muito fortes, então eu tratava, além do tratamento convencional, né, com o médico, eu tratava muito homeopatia. Então, o que me segurou quando eu era criança foi o tratamento homeopático, que é um tratamento que a gente sabe que não começa, não é resultado de curto prazo, de longo prazo. Eu tinha crises de ficar roxa, de perder o ar, assim, perversamente, minha mãe não sabia o que fazer. Então, a homeopatia foi o que deu uma segurada na bronquite. A doutora Ana Maria explica que casacos e edredões que são guardados no verão precisam ser lavados novamente assim que forem usados no outono ou no inverno. E que os ácaros causam alergias respiratórias e se alimentam dessas oportunidades para atacar. Porque os ácaros, eles vivem dentro da casa da gente. Eles vivem nas roupas, eles vivem nos colchões, dentro dos colchões, no miolo do colchão, dos travesseiros. Por quê? Porque eles se alimentam da nossa pele. O que descama é o alimento deles. Então, onde tem gente, tem ácaros, né? Além dos fungos, do ar, tem as baratas também. As dicas são da estação de outono e inverno, acabou, vem o verão, a primavera, lavar as roupas de frio, as que serão guardadas para o próximo inverno, né? Em sacos impermeáveis, né? Lavar e guardar. Nesta época do ano, as crises respiratórias ficam ainda mais difíceis de serem tratadas. Aí vão algumas dicas para a prevenção.
Hábitos eficazes de higiene, como lavar frequentemente as mãos, evitar as mãos sujas nas bocas e nos olhos e sempre lavar as mãos antes de digerir qualquer alimento, mantendo as roupas do frio, como casacos e edredons, sempre lavados, para que isso não se torne um problema no futuro. Infelizmente, estamos vivendo um momento alarmante de dengue aqui no estado. Os casos mais preocupantes são os de dengue hemorrágica, por isso as demandas de transfusão de sangue têm aumentado. E é por isso que reforçamos que, neste momento, o Hemosul, responsável pela coleta de sangue, precisa da sua doação, já que por causa dos vários números de demanda, o Hemosul passa por um momento emergencial. Então, se você tem interesse em doar sangue e tem entre 16 a 69 anos de idade, pesa mais de 55 quilos e tem uma boa alimentação, procure o Hemocentro e ajude a dar vida a outras pessoas. Lembrando que se você tem algum problema de saúde, como diabetes, doenças pulmonares ou é portador de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como doença de Chagas, hepatite, HIV e sífilis, não poderá doar sangue. Falando em cuidados com a saúde, a terceira idade vem se dedicando cada vez mais à vida saudável e aos exercícios físicos. E essa é uma ótima maneira encontrada por vários idosos que descobrem na atividade física uma forma de não ficar parado, melhorar a saúde e se relacionar com várias pessoas. No quadro Saúde Sem Idade de hoje, mostraremos os benefícios que as práticas dessas atividades proporcionam aos praticantes. Superar as limitações da idade pode ser mais divertido do que parece. Criar novos laços de amizade e ter mais disposição para passar o dia são as sensações essenciais para se viver bem. Cuidar da saúde é algo fundamental em qualquer idade. Mas esse cuidar não é somente de alimentação e exercício físico. É algo que pode ser bem simples e abrangente, como a inclusão social. É essa a mensagem que o projeto Atividade vem trazendo desde 2013. A Fundação Manuel de Barros, em parceria com a Uniderp, disponibiliza para pessoas acima de 55 anos a oportunidade de se sentir bem consigo mesmo e aprender novas modalidades. A coordenadora Thaisa Mendes nos conta sobre o desenvolvimento do projeto Atividade. O projeto Atividade ele existe desde 2013. Quando nós escrevemos o projeto, nós fizemos uma pesquisa aqui em Campo Grande sobre os atendimentos com os idosos. E nós identificamos que o nosso público ele precisa de muita atenção, principalmente o público que é na faixa etária intermediária, que a gente fala, que é de 55 a 60 anos, que é um público que a gente atende hoje, que é o nosso grande diferencial. Então hoje o projeto Atividade ele é para idosos e jovens a partir de 55 anos. Se você já ouviu dizer que a depressão é o mal do século XXI, pode imaginar que não há limitações para essa doença. Uma das formas mais eficazes para se combater esse mal é se relacionando com outras pessoas, criando laços de amizade e aprendendo a viver bem consigo mesmo. Na sua maioria, 90% tem um quadro de depressão, porque muitos eram ativos, trabalhavam e depois da aposentadoria ficavam mais em casa. Então a gente notou uma grande diferença na autoestima, na qualidade de vida e até uma melhora no vínculo familiar. Nós temos muitos idosos que até relatam que antes a família não chamava eles para nada, que eles ficavam só em casa. E aí eles falam, eu não sei o que aconteceu. Depois que eu entrei no projeto, todo mundo quer me levar para jantar, para passear. E aí a gente pergunta, quem que mudou? Foi a família ou foi o idoso? A mudança que eu percebi é gritante. Elas vêm para cá para ver se melhora a vida delas, a autoestima delas. Então elas chegam assim até assim bem desmotivadas, assim, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu não sei o que acontece nas minhas aulas, o que eu consigo fazer, que elas ficam, quando vê elas já estão melhores, já chegam para mim e falam assim, professora, eu estou adorando a sua aula, professora, eu já não estou tomando mais meus remédios, obrigada. Então elas começam a agradecer. Então eu percebo assim, a vinda delas, elas não faltam às aulas. Então assim, aí você começa a ver que assim, a mudança delas. Elas chegam mais assim, contentes, começam a brincar na aula, cantar, dançar. Então a gente percebe essa alegria delas, né? O exercício físico ajuda não só o bem-estar do corpo, mas também no bem-estar e tranquilidade da mente. Eu estava passando por um período assim, muito em casa, uma pós-cirurgia que eu tinha feito, então eu estava assim, de sofá para sofá. E daí, um dia eu lendo alguma coisa que falou assim, não espere que alguém te mande flores, plante o seu jardim. Aí eu falei,
falei, gente, então é isso que eu vou fazer. Daí eu procurei um lugar onde a terra fosse fértil e que eu pudesse plantar meu jardim e colher minhas flores. E eu encontrei aqui. No projeto Atividade, os alunos encontram ânimo, felicidade e alegria. Afinal, é isso que dá sentido à vida. Alegria, felicidade, ânimo. E ânimo, bastante ânimo para nós. A gente vive muito feliz, né? Faz bem para todas as coisas, para a cabeça, para a alma, para o corpo. Isso aí é muito importante para nós. E o Saúde em Pauta está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua audiência e voltamos semana que vem. Para mais informações ou rever o programa de hoje, acesse o nosso canal da TV Pantanal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem.